José Aldo ou Ilia Topuria? Vamos lá, na sua opinião, quem venceria essa luta caso eles tivessem se enfrentado em seus respectivos auges? Pois bem, nesses dias eu tava mexendo no Twitter, o antigo X, e me deparei com essa publicação, a qual questionava quem venceria essa luta, se seria o José Aldo ou Ilia Topuria, né? Lembrando que em seus respectivos auges, ou seja, naquilo que eles teriam de melhor a oferecer. E ao longo desse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre o que é que eu acho desse tema, né? Quem venceria esse confronto no meu ponto de vista. Só que antes de responder o X da questão, eu gostaria de entrar numa discussão polêmica, né? Porque é questionar sobre quem é o maior peso-pena da história. É o José Aldo? É o Volkanovski? Porque é o seguinte, durante muitos anos, o José Aldo ele foi considerado o maior peso-pena da história do UFC. Inclusive, atualmente aqui no Brasil, hoje em dia, muitos fãs ainda consideram que o José Aldo é o maior peso-pena da história. Porém, assim, pessoal, isso já não é mais uma unanimidade, porque muitos fãs, principalmente lá na gringa, acreditam que esse cidadão aqui, o Alexander Volkanovski, superou o Aldo e é hoje o maior peso-pena de todos os tempos. E vamos lá, vou dar minha opinião a respeito disso, só que antes eu gostaria de mostrar alguns números, né? Porque é o seguinte, muitos fãs consideram o Aldo superior ao Volkanovski porque o Aldo ele possui 7 defesas de cinturão consecutivas, como vocês podem ver aqui. Só no UFC, o José Aldo, ele conseguiu defender o cinturão 7 vezes seguidas, ou seja, isso é um número impressionante, um dos maiores campeões da história do UFC e tal. Só que assim, no meu ponto de vista, isso não é o suficiente para entrar nessa discussão. Eu acho que essa discussão entre José Aldo e Volkanovski não tem que ser resolvida apenas resumida apenas a números, sabe? Porque, assim, tem outros fatores muito interessantes nessa discussão. Porque, por exemplo, aqui o Volkanovski. Diferente do José Aldo, o Volkanovski não conseguiu defender o cinturão 7 vezes seguidas. Ele defendeu 5, até essa luta aqui contra o Yair Rodrigues, como vocês podem ver. Ele conquistou o cinturão contra o Max Holloway e defendeu o cinturão até a luta contra o Yair Rodrigues, né? Porque depois ele perdeu o cinturão sendo nocauteado pelo Ilia Topuria. Só que ele recuperou o cinturão posteriormente, né? Quando o Topuria valgou o cinturão e conseguiu defender contra o Diego Lopes. Mas tá, por que eu tô falando tudo isso de defender o cinturão, conquistou, tal, esses números? Porque é o seguinte, eu acabei de falar que o José Aldo, ele possui mais defesas de cinturão seguidas do que o Volkanovski. Ou seja, isso acaba pesando muito a favor do Aldo, e por isso que muitos fãs alegam que o José Aldo é o maior campeão peso-pena de todos os tempos. Por causa da sequência de defesas de cinturão. Porém, é o seguinte, caso vocês não saibam, na última luta do Volkanovski, quando ele venceu o Diego Lopes, ele empatou o recorde do Aldo de mais vitórias no peso-pena valendo o cinturão. Ou seja, tanto o Aldo quanto o Volkanovski no UFC venceram 8 lutas valendo o cinturão. Um número igualado. Agora sim, o que pesa também a favor do Aldo, porque eu tô contando só as lutas no UFC, porque vamos lembrar, antes de estrear no UFC, o Aldo, ele era campeão do WEC, organização que foi comprada pelo UFC. Então, se você quiser, você pode considerar mais 3 lutas valendo o cinturão aqui do José Aldo, totalizando 11 vitórias valendo o cinturão. E eu falo isso porque quando o WEC foi comprado pelo UFC, a divisão peso-pena foi só deslocada de uma organização para outra. Eram os mesmos lutadores. Então, assim, é um ponto interessante para se observar. Porém, é o seguinte, algo que é muito importante também e vale lembrar, é que no meu ponto de vista, os adversários que o Volkanovski enfrentou eram bem mais difíceis que os adversários que o José Aldo enfrentou, tá? Porque, vamos lá, eu não quero diminuir os feitos do José Aldo. Até porque o José Aldo, ele era um lutador muito à frente do seu tempo, né? Na época do seu auge. Porque, vamos ver, desde a época do WEC, olha só, o José Aldo se tornou campeão em 2009. Sabe, foi um lutador que teve uma longevidade muito grande. Ou seja, desde quando o MMA estava se popularizando, o Aldo já estava lá, né, entregando grandes atuações, sendo campeão. Então, ele era um lutador muito à frente do seu tempo, né? Ele se tornou campeão muito jovem.
E é o seguinte, só que na medida que a popularidade do esporte, do MMA e do UFC foram crescendo, o esporte foi evoluindo, sabe? E no meu ponto de vista, na medida que o esporte foi evoluindo, grandes lutadores foram surgindo, maiores desafios foram surgindo, infelizmente o José Aldo não conseguiu se sobressair, sabe? Ao contrário do Volkanovski, que enfrentou, assim, adversários do mais alto nível, né? Grandes lutadores, não que o Aldo não tenha vencido grandes lutadores. Mas vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui. Quando foi o início do fim da era do José Aldo como campeão do UFC. Foi na luta dele contra o Conor McGregor, né? Ele perdeu por Conor McGregor em 13 segundos, né? Não preciso nem falar sobre essa luta. Vocês sabem muito bem o que é que aconteceu. Porém, depois dessa luta, o Aldo conquistou o cinturão de novo, né? Contra o Frank Edgar, que também já era um veterano, tá? Já encaminhando para a reta final da carreira. E depois disso, novamente como campeão, o José Aldo perdeu 2 vezes contra o Max Holloway. Ele tentou defender o cinturão contra o Holloway, mas perdeu. Depois tentou conquistar o cinturão novamente numa revanche e também perdeu para o Holloway. Lembrando que as 2 derrotas foram por nocaute, sabe? E mais na sequência, isso aqui é um fator muito importante que a gente pode falar. O José Aldo, ele também enfrentou o Volkanovski, tá? Essa comparação aqui que eu tô fazendo com vocês entre José Aldo e Volkanovski, essa luta de fato já aconteceu, que foi aqui no ano de 2019, foi um evento que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. O José Aldo estava lutando em casa e ele perdeu pro Volkanovski na decisão. Ou seja, o próprio Volkanovski já venceu o Aldo, tá? Então, se você acha isso um fator importante, então o confronto direto, um fator importante para quem for o maior peso-pena da história, tá aqui, ó. O Volkanovski venceu o José Aldo na decisão unânime em pleno Rio de Janeiro, né? E assim, tinha muita gente que falava que, não, o José Aldo tava velho, já não estava mais no seu auge. Mas isso é mentira, tá? Isso é mentira. Porque olha aqui como vocês podem ver. O José Aldo, ele tava com 32 anos de idade e o Volkanovski com 30. Ou seja, eram idades muito semelhantes. O José Aldo não estava velho quando foi enfrentar o Volka. Os dois ainda estavam assim, numa idade muito competitiva. E o Volkanovski acabou se sobressaindo. Só que vamos lá, voltando àquele raciocínio. A gente olha mais adiante, o Aldo também perdeu para o Piotr Yan. O Aldo foi nocauteado pelo Piotr Yan quando ele foi disputar o cinturão peso galo. Aí depois ele foi derrotado pelo Merab. Aí nas 2 últimas lutas da sua carreira, perdeu pro Mário Bautista e pro Ayman Zahabi. Beleza, que foram 2 lutas muito polêmicas, né? Eu não acho que o José Aldo perdeu essas 2 lutas. Mas fato de que o José Aldo ele não conseguiu vencer de forma inquestionável. Porque, sei lá, se ele tivesse vencido por nocaute, uma vitória muito dominante, não ia precisar da polêmica dos juízes. Mas, enfim, voltando pro Volkanovski, quando eu falo sobre nível de enfrentamento, como eu disse anteriormente, o MMA evoluiu muito. Foram surgindo grandes lutadores. E o Volkanovski, ele conseguiu se sobressair no MMA, diferente do Aldo, no UFC, diferente do Aldo, contra adversários do mais alto nível, porque só aqui no seu reinado, vamos lá, ele conquistou o cinturão contra o Max Holloway e depois defendeu, enfim, ele venceu o Max Holloway 3 vezes, aqui ó, conquistou o cinturão, defendeu e defendeu aqui. E o Holloway, eu acabei de falar, o Holloway venceu o Aldo 2 vezes, o Holloway nocauteou o Aldo 2 vezes. E o Holloway, por um bom tempo, ele também foi considerado um dos maiores pesos-pena da história, tá? Já teve o Holloway também já teve nesse debate, porém, depois que o Volkanovski conseguiu derrotá-lo 3 vezes, essa discussão já caiu por terra. Então, olha só, o Volka derrotou 3 vezes o cara que nocauteou o Aldo 2 vezes. Então, assim, querendo ou não, isso é algo um fator muito importante para se colocar aqui nessa discussão. Aí depois ele conseguiu vencer Brian Ortega, Zumbi Coreano, Yair Rodrigues. E além disso, depois que ele foi nocauteado pelo Ilia Topuria, depois que ele perdeu o cinturão, já na reta final da carreira, ele ainda conseguiu vencer o Diego Lopes 2 vezes, né? Um jovem, um prospecto em ascensão, brasileiro que, assim, vem numa ascensão muito grande no UFC, e o Volkanovski, com 37 anos de idade, conseguiu vencer o Diego Lopes 2 vezes, tá? 2 vitórias, assim, inquestionáveis. Então, vocês podem ver que o José Aldo, assim, na gringa e também no meu ponto de vista, infelizmente, ele foi ultrapassado como o maior peso-pena de todos os tempos. E tá, pessoal, desculpe ter me prolongado muito, mas depois de muita enrolação,
eu chego no Ilia Topuria, que é o X da questão, né? Porque vamos lembrar que o debate inicial era sobre quem venceria no auge. Se seria o José Aldo ou o Ilia Topuria. E, cara, o Ilia Topuria, assim, bizarro, tá? Enfim, eu vou apresentar pra vocês aqui alguns fatos que o Ilia Topuria, ele conquistou o cinturão do UFC, derrotando o Volkanovski, né? O Volkanovski que eu acabei de falar aqui durante boa parte do vídeo, falei sobre o seu legado, enfim, que superou o Aldo, e o Topuria nocauteou esse cara, o Volkanovski, que era um campeão dominante, e o Ilia Topuria chegou lá e nocauteou. E depois disso, o Topuria ainda nocauteou o Max Holloway, o cara que também nocauteou o Aldo. O Ilia Topuria nocauteou o Holloway pela primeira vez na sua carreira. O Holloway nunca tinha sido nocauteado, aí esse cara aqui chegou lá e nocauteou. E fora isso, depois, o cara ainda nocauteou o Charles do Bronx. Ou seja, olha só esse recorte do Ilia Topuria. Ele nocauteou o Volkan, nocauteou o Holloway, nocauteou o Charles, mano, é bizarro. E ele tá pra lutar contra o Justin Gaethje, né, na luta principal do card da Casa Branca, e a tendência é que ele vá nocautear o Gaethje também, tá? É que ele vá vencer mais uma luta, mais uma defesa de cinturão. Assim, o Ilia Topuria, sem contar que ele se tornou duplo campeão do UFC, né? Entrou num seleto grupo de lutadores que conseguiram se tornar campeões do UFC em duas divisões diferentes. Então, velho, sim, eu acho que o Topuria venceria o José Aldo, tá? Eu acho que o Topuria venceria o José Aldo, eu acho que ele nocautearia o José Aldo. E, cara, assim, novamente falando, o intuito desse vídeo não é pra desmerecer o José Aldo, porque, assim, o legado dele ninguém tira. Ele foi um dos maiores campeões da história do UFC, um dos maiores lutadores de MMA da história aqui do Brasil, né? Enfim, um dos maiores ídolos aqui do Brasil quando se trata de MMA, sabe? Mas o fato é de que o esporte em si evoluiu muito. E a gente viu como o José Aldo, ele infelizmente não conseguiu atuar no mais alto nível, dominar esses grandes lutadores que foram surgindo. Ao contrário do Volkanovski, que construiu um reinado dominante. Ao contrário do Topuria, que conseguiu nocautear lendas. Então por isso que tanto o José Aldo quanto o Ilia Topuria no auge, infelizmente é duro falar isso, mas eu acho que são lutadores de níveis diferentes, tá? E eu falo isso infelizmente porque eu sei que caso alguém assista esse vídeo, não vai gostar de ouvir isso. O Aldo tem muitos fãs aqui no Brasil, obviamente, né, por conta de todo o seu legado. Então entrar nessa discussão de que o Aldo foi superado, de que ele não é mais o maior peso-pena da história, de que ele não venceria o Ilia Topuria, infelizmente, vai tocar naquele fã mais saudosista, sabe? Tem muitos fãs aqui no Brasil que, assim, acabam negando os fatos, né, que estão diante de seus olhos por puro saudosismo. E eu sei que falando isso, muita gente não vai concordar comigo, né? Ah, não, que absurdo. O Aldo mataria o Topuria. Ah, nocautearia. Enfim, eu acho que não, tá? Eu acho que não, mas essa é só a minha opinião. Mas é isso, né, pessoal? Eu dei a minha opinião aqui, né? Falei o meu ponto de vista aqui ao longo desse vídeo. E agora eu quero saber a sua, né? Qual a sua opinião a respeito disso? Qual a sua opinião a respeito de tudo que eu falei? Você concorda com tudo que eu disse? Você discorda completamente? Enfim, caso você discorde, sinta-se à vontade aqui pra comentar, discordar de mim, falar o que quiser, porque é um prazer estar gravando vídeo, é um prazer poder comentar com as pessoas, né? Sobre o que é que elas acham do mundo das lutas, principalmente das minhas opiniões, porque eu tô aqui pra falar, pra dar minha opinião, compartilhar fatos e também aprender, né? Porque vai que alguém comenta aí um fato irrefutável que muda completamente a minha opinião. Então, é por isso que eu tô aqui gravando vídeos, né? Pra poder ensinar e aprender, né? Quem sabe? Enfim, mas é isso. Você que assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, né? Obrigado por ter dado essa moral. E já que você chegou aqui até o final, eu gostaria de pedir para que você deixasse o seu like no vídeo, comente aí qualquer coisa para me ajudar, tá? E se possível, se você goste, né, queira acompanhar mais vídeos como esse, se inscreve aí no meu canal, porque você vai estar me ajudando muito, velho. E é isso. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até a próxima.